O VICE é o Laboratório de Visualização e Sentidos da Universidade Federal de Pernambuco. Fundado em 2022, é uma iniciativa interinstitucional e que se propõe a investigar a visualização de dados na contemporaneidade e dentro das realidades e necessidades regionais. Quem apresenta o laboratório para a gente são dois de seus coordenadores, Guilherme Ranoia e Ricardo Cunha Lima, que são professores e pesquisadores da UFPE. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVigil é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na terceira temporada do DataVigil, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma assíncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVigil aqui no YouTube e nas redes sociais. Tá bom, gente. Obrigado pelo convite. Adorando participar desse encontro aqui. Eu acho que nem todo mundo sabe, né, conhece a história aqui do design de informação na UFPE. Vou tentar ser bem breve, porque se deixar eu vou falar aqui durante 2 horas sobre isso. Mas a gente, em 2000, eu falo a gente, mas não fui eu, né? Quer dizer, eu não estava nem presente nesse momento na UFPE. Mas o pessoal aqui da UFPE montou uma pós-graduação lato sensu na área de design de informação, né? Foi o nosso primeiro esforço aí na pós-graduação em design de informação. E esse programa, né? Esse programa lato sensu, ele foi a semente para o programa Stricto Sensu, que veio depois em 2004, né? E depois do programa de doutorado, enfim. Mas logo na sequência, depois que se montou o programa de lato sensu aqui em design de informação, veio a SBDI, né, veio a Sociedade Brasileira de Design de Informação, né, e veio toda essa estrutura que a gente tem hoje, né, voltado aí para pesquisa na área de design de informação. Então, nosso programa de pós-graduação aqui, ele é um dos mais antigos, né? Para não dizer que ele é o mais antigo, porque ele não é exatamente o mais antigo, mas a gente começou primeiro com a especialização, né? A especialização era mais antiga. Acho que os pais do Ricardo são muito responsáveis por esse processo, né? Mas nem eu nem ele nós estávamos aqui quando isso foi montado. Então a gente é só, de uma certa maneira, herdeiros, né? De todo esse esforço, né? Que veio muito antes da gente. E aí, o que acontece? Neste programa, inclusive a Eva, que está aqui com a gente também, já faz parte desse programa há mais tempo do que a gente, né? Esse programa já trabalhou diversas vezes, a linha de design de informação, que é parte do programa Stricto Sensu, ela já trabalhou diversas vezes com visualização, né? Já houveram diversos trabalhos, e quando não eram trabalhos especificamente de visualização, de pesquisa em visualização, muitas vezes eram trabalhos que usavam da visualização para apresentar dados, para apresentar seus resultados de pesquisa, né? Então, a visualização ela faz já parte do nosso programa, por ser, né, um programa que tem uma linha específica de design de informação há bastante tempo. Mas não havia como que eu posso dizer assim, um esforço coordenado, né, um esforço direcionado, né, para dar ênfase a questão da visualização, né? A visualização ela era tratada no nosso programa da mesma maneira com que todas as outras questões que envolvem design de informação, né? Memória gráfica, linguagem, todos os projetos de pesquisa voltados para todas as áreas de design de informação tinham o mesmo tratamento, tinha a mesma
mesma ênfase, mesmo peso, né, dentro do nosso programa. E aí, acho que em 2020 veio a pandemia, né? E aí, como a gente já se comentou aqui, né, o público não especializado começou a ter que lidar com visualizações de maneira diária. Era alguma coisa que acontecia só, sei lá, em ano eleitoral, que a gente via muitos gráficos, muitas coisas na televisão, né? Mas aí a gente começou a vivenciar, a viver com, né, a visualização, né? E aí eu acho. Você quer que eu entre agora com essa Não, narrativa? não, eu já passo a bola. E aí eu acho que essa questão, né, gente, a gente chegou num ponto que a gente começou a falar assim, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque esse assunto começou a ser um assunto especial para o design da informação e começou a ter um peso muito grande dentro da área de design da informação. E aí eu, só retomando uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Acho que eu, o Ricardo, o Mauro, o Ankara, o Almir, né? A gente estava num grupo, né? Não é isso, Ricardo? A gente montou um grupo nessa e o Rodrigo também estava. O Rodrigo, a gente começou a discutir a possibilidade de montar um simpósio, né? Fazer um simpósio sobre visualização, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí, obviamente, que é uma loucura, principalmente porque o Ricardo, o Ankara, enfim, o Rodrigo, o Mauro vão participar. O Mauro, acho que talvez só como chair, mas. Acho que a gente não vai ter tempo de contar toda essa história, Hanoi. A Vão gente já participar está com quase, né? sei lá quantos minutos, a gente só tem 10 minutos. Estou A gente falando, vai ter que. Você que nem eu, cara. Se deixar, eu vou. A E gente aí a vai. gente acabou fazendo isso. A gente, em vez de a gente montar um simpósio, a gente falou, tem que fazer alguma coisa, vamos montar um laboratório. E aí a gente montou o laboratório de visualização em sentidos, né? Ricardo, explica então assim. Eu vou então pegar esse mote que você estava falando sobre a pandemia e não vou explicar isso porque a gente já falou muito disso em outras oportunidades e até ligado até uma palestra que eu dei para a Júlia. É o seguinte, só para o pessoal lembrar, a gente, durante a pandemia, os primeiros gráficos, acho que foi muito importante o Hanoi ter falado disso, porque assim, os primeiros gráficos que apareceram da pandemia, eles normalmente eram acompanhados de especialistas explicando. E eles foram muito eficientes, eles tiveram um papel importante de explicar o que estava acontecendo. Isso acho que para a visualização de dados, de repente, as pessoas começaram a falar sobre essa questão de dados muito na pandemia, foi um debate que ficou muito forte. Eu mesmo cheguei a escrever na época sobre isso e chamei a atenção que os vídeos no YouTube eram muito eficientes nesse sentido também, utilizando até uma linguagem comum para visualização de dados, assim, e eram muito eficientes. Eu publiquei na DataVis BR, no Nightingale, DataVis BR, inclusive, o Rodrigo é o editor e faz parte, né, do Vice. Então foi um momento assim interessante. Aí começou a acontecer algumas coisas. Esses são os gráficos, isso. Esses são os gráficos que a gente estava falando que eram mais assim acessíveis para o público geral, em vídeo, né, no YouTube. Aí, em seguida, eu vou falar, eu falo em seguida ou no próximo slide, né, Ana, porque senão eu vou. Aí aconteceu uma coisa interessante. A doutora Tatiana Teixeira, que a gente tem muito contato com ela, que é jornalista e estuda infografia na Universidade Federal de Santa Catarina, ela chamou atenção para o fato de que muitos gráficos feitos no dia a dia não estavam cumprindo um papel que era de motivar as pessoas na pandemia. Como a gente sabe, foi uma coisa muito importante. E ela chamou atenção para o fato de que gráficos gente, o exemplo que ela botou aqui são entre os melhores gráficos que você vai encontrar. São profissionais de altíssimo nível, tá? Que utilizam princípios de DataVis corretamente. Assim, são materiais de altíssima qualidade. E aí, então, ficou esse paradoxo. Como é que a gente tem gráficos que são de excelência e não estão realizando? Olha só para a gente ver nesse exemplo aqui. O gráfico do lado esquerdo foi mais no começo da pandemia, onde você tinha 400 mil contaminados. Alguns meses depois, quando você tinha mais do dobro disso, olhando para um leigo, se ele não parar, parece que tem até menos com pessoas contaminadas. Assim. Você não percebe olhando no gráfico rapidamente, você tem que analisar o gráfico. E a gente está lidando com o público geral. Isso foi uma coisa que chamou a atenção dela, isso foi uma coisa que chamou muita atenção. A gente fez podcasts, escreveu artigos, tem feito debate, tem sido um dos temas que a gente tem debatido aqui no Vice, tá? E aí a gente começa a colocar aqui o seguinte: uma das questões que a gente acredita, tá certo, é que a questão da neutralidade.
tá? Da visualização, que é uma ideologia muito forte no design de informação, na visualização de dados, tá certo? Em todas essas áreas que trabalham com design. Tá? Então, só para falar rapidamente, o que seria essa neutralidade? É uma crença em princípios universais. No caso da DataVis, em princípios universais da DataVis. Tá? Eles são, essa crença é baseada o que baseia esses princípios universais é a neutralidade. Porque se é universal, porque ele é neutro, ele é verdadeiro, ele funciona para todas as pessoas em todos os contextos. Tá? Então, o problema todo é que a comunicação não é universal, a comunicação é contextual. A comunicação, ela varia e muda dependendo do grupo, da pessoa, do estado de espírito. Ela é subjetiva, ela não é puramente objetiva. Tá? Então, a gente começa a ter um problema aí, e a gente começou a perceber que isso estava na essência do DataVis e está também na essência de muito do design até hoje. Tá? Então, no VIS, a gente vê agora o VIS. Então, nós aqui do VIS, a gente tem aqui uma pioneira, essa história que o Hanoi estava contando agora, a gente tem uma pioneira no grupo que é Solange, que foi uma das pessoas que montou a pós-graduação em Pernambuco, né? É um dos grandes nomes do design de informação brasileiro. Né? E temos nós aqui, que é a Eva Rolinho, Guilherme Hanoi, eu, Ricardo Cunha Lima, o Rafael Castro e o Rodrigo Medeiros. Tá? E nós todos juntos... Rafael Castro Andrade, conhecido como Ankara, tá certo? Mais conhecido como Ankara. E nós todos nos juntamos e pensando sobre isso. Uma das coisas que a gente colocou, primeiro, é deixar claro que, para a gente, o DataVis é, antes de tudo, uma área do design de informação. E como a gente está vendo atualmente, o DataVis ele é de várias áreas, inclusive da computação e tudo. Mas o nosso recorte é sempre pelo ponto de vista do design de informação. Tá? Então, quando a gente vai falando sobre design de informação aqui, a gente também está falando sobre DataVis. Então, a gente fez uma série de posicionamentos no artigo que vai ser publicado ainda. Como vocês podem ver, ele está em Times Roman. Quer dizer, um designer com texto Times Roman significa que ele não foi publicado ainda. A gente vai depois escolher uma boa tipografia para publicar ele. A gente vai passar adiante logo para os 5 pontos. Eu vou tentar passar rapidamente para vocês. Tá? O primeiro é esse, que design de informação é político. Se você propõe neutralidade, você está ignorando o aspecto político da informação. E isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, é inaceitável. Tá certo? É inaceitável em qualquer situação. Tá? Recentemente, a Bárbara Emanuel, que está aqui com a gente, deu uma palestra exatamente sobre isso em Portugal. Né? Assim, esse é um ponto que a gente tem que realmente pensar seriamente. E aí, só para provar que a gente discute isso o tempo todo, eu recortei isso do nosso WhatsApp de ontem à noite. A Eva tinha colocado um anúncio sobre a procura-se designer militante, e aí eu botei um sticker que eu criei chamado Infodesigner Político, e quem aparece aí está presente aqui agora, que é o José Marconi, que durante o CID, o Congresso Internacional de Design e Informação, tá? Ele fez essa afirmação, que ele estava, inclusive, muito envolvido emocionalmente, a gente estava assim, super emocionado vendo ele falando, ele falou, infodesign é político. Isso é muito importante, tá certo? É importante que o José Marconi esteja aqui com a gente também agora, tá? Porque dar continuidade para a neutralidade na comunicação está virando um empecilho para o design. Vamos passar para o próximo só para a gente continuar isso, tá? Então é o seguinte, design de informação, a gente tem que se posicionar politicamente no campo sobre isso, se colocar recusando a neutralidade, tá? E explorando esse fato de que a comunicação é contextual, que é a potencialidade retórica. Então, assim, como diria o He-Man, tá certo? Neutro é detergente. Se você é neutro, você é conivente. Eu não preciso citar o problema político que a gente está vendo aqui no Brasil, tá certo? O problema que tem sido quando as pessoas se colocam neutras, tá certo? Quer dizer, você nunca está neutro, você sempre está envolvido na realidade, tá? Por que o design se posiciona como neutro? Tá? E aí eu coloquei aqui um detergente, eu tirei o logo, fiz cuidar para tirar o logo, tá? Mas eu adorei a palavra clear, né? Porque no design a gente adora as coisas transparentes, tá certo? A verdade é transparente. A verdade é complexa. Passar para o próximo. Né? E aí, então, um outro ponto que a gente coloca, o terceiro, é que é por uma emancipação dos paradigmas e perspectivas teóricas do norte global. A gente está constantemente preso, tá certo? A uma necessidade de fazer um diálogo de uma relação hierárquica abaixo do norte. Aqui no sul, a gente espera uma confirmação, muitas vezes acontece no norte,
para poder fazer o que está acontecendo aqui. Isso é um problema muito sério, que está virando um problema no design cada vez maior, e o DataVis não está imune a esse problema também, não. Tá? Então, o Ankara encontrou esse meme maravilhoso que mostra, né, aquela coisa de tem isso, mas não tem esse outro aqui. Então, você tem aqui essa educação de cunho europeu que vem para cá, como se fosse a solução do design, vem da escola de para cá, para a gente poder aplicar aqui no Brasil e tal, que muitas vezes não leva os resultados que a gente está querendo. E a gente tem o Paulo Freire, tá certo? E a gente não explora o Paulo Freire, a gente vai preferir uma ideologia educacional que propõe a neutralidade. Quer dizer, eu acho que no século XXI, acho que teve um papel importante no passado, mas hoje a gente tem que rever isso, a gente tem que olhar para a realidade cultural da nossa região. Passar para o próximo. O quarto ponto, já estamos chegando no final, é revisar constantemente os cânones do design de informação. Tá? A ideia é diversificar e explorar mais áreas novas e antigas. Tá? Não é só inovação, mas também rever coisas na história do design. Tá? Esse é um momento difícil para a gente, porque aí você dizer, não, então esse trabalho é que é bom mesmo. Né? Assim, a gente está querendo discutir, a gente não está querendo dizer que esse é melhor do que o outro. Mas tem um trabalho que a gente achou interessante, que é do José Duarte, que é um infodesigner colombiano, que ele trabalha com dados, ele é designer de produto também, é muito interessante. Ele aqui nesse caso, ele está mostrando para a gente que os dados dos últimos 30 anos de conflitos armados na Colômbia. Tá? É como se, não sei se vocês sabem, a quantidade de pessoas mortas envolvidas com, por exemplo, reforma agrária na Colômbia é inacreditável. Assim, inacreditável. Quando a minha esposa colombiana me conta, eu não, você quase não acredita. Assim, muita gente morando. E ele botou, durante 30 anos, o que está acontecendo. Então, cada barra dessa física é feita de concreto. Tá? Então, ele colocou dados duros, quer dizer, dados difíceis. Eles não são neutros, tá? Eles são difíceis. Então, o que ele fez? Ele botou no meio da rua para as pessoas terem que passar por ele, ter que lidar com ele, como se uma pedra no meio do caminho. Tá? Então, ele não é só uma visualização neutra, ele é uma visualização física que obriga as pessoas a confrontarem essa realidade, porque as pessoas evitam ela. Né? Então, acho que é um exemplo muito interessante, né, de posicionamento político. Passar adiante. E, finalmente, a gente vai chegar aqui. A gente está querendo a visualização da teoria da linguagem gráfica brasileira. Por que a gente considera que é importante a linguagem gráfica brasileira? Tá certo? Porque ela é uma teoria que veio originalmente da Europa e no Brasil a gente tem trabalhado ela durante muitos anos, tá? E a gente transformou ela de um jeito que ela passa a considerar a nossa cultura em primeiro plano. Tá? E ela, inclusive, ela foi a base tem sido a base por muitos anos das pesquisas na área de design de informação, mas ela criou uma área chamada memória gráfica, que é baseada muito nessa linguagem gráfica brasileira. Tá? Memória gráfica é uma área muito importante, que ela é totalmente voltada para a própria cultura brasileira. O objetivo dela é estudar o design brasileiro. Tá? Não é comparar ou usar como parâmetros de design de outros lugares. E é claro que eu não podia deixar de botar o trabalho do Joaquim Torres Garcia, tá? Que é exatamente isso que a gente está tentando fazer, poder rever essa hierarquia que não tem nenhuma vantagem para a gente. Tá? Então, esse é o objetivo do VIS. E no último slide agora, gente, o DataVis não é só tecnologia. DataVis é teoria de design brasileira. A gente tem que valorizar a nossa teoria de design também. Não é que a gente não deve procurar outros, a gente deve valorizar a nossa própria teoria também. Tá? E ele sempre é político, como diria José Marconi. Então, a gente faz aqui, para encerrar, algumas dicas de leitura. Claro, vou começar pelos brasileiros. Claro, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, é um absurdo uma pessoa passar pela universidade no Brasil e não ter lido a Pedagogia do Oprimido. A Bárbara Emanuel com a retórica no design gráfico. Eu adicionei seu nomezinho aqui, tá, Bárbara? Para ficar mais claro, fiz uma modificação ali, rápido. Você me perdoe, tá? E eu acho esse um livro importante. Ela publicou o mestrado dela, é um livro acessível e uma excelente introdução ao assunto. E agora ela com certeza vai lançar agora o doutorado dela, que é o estudo sobre a retórica na interação. Quer dizer, só assim,
E temos uns gringos que eu estou dizendo para você, a gente não está dizendo para não estudar nada lá de fora. Tem o Data Feminism, que é um livro super importante, né, que saiu recentemente. E também o livro da Johanna Drucker, que influenciou diretamente a gente em nossas pesquisas, esse artigo que a gente escreveu, que é o Grafeses, tá? Inclusive, a dica da Gabi, a Gabi Duarte, que está aqui também. Gente, é isso. Agradeço muito a presença, viu? Um prazer poder estar aqui com os colegas todos. É isso. Obrigada, Hanoi. Obrigada, Ricardo. E uma coisa antes de eu terminar, viu? A gente estava querendo terminar dizendo para estimular todos os colegas a fazerem mais produção e lembrar que vai vir um certo livro, tá certo? Que a Júlia está sabendo qual é. Eu não vou falar mais nada. Se ela quiser falar sobre esse livro, ela fica à vontade de falar sobre esse livro que vai sair, que essa é a nossa tentativa também de colaborar para ter mais livros na área. Obrigado, Júlia e Leandro.